pessoal, começando mais um episódio do Papo de Engenharia, e este é o episódio de número 9. E eu falei para vocês que eu iria trazer aqui convidados da área de arquitetura, engenharia, construtores, e hoje, olha só, eu trouxe um convidado na área de educação financeira. Mas, olha gente, eu acho que tem coisa estranha aqui. Olha para ela. Olá! Olha para o meu co-hoster. Encontre o erro, né? Encontre o erro. Onde será que estão os erros? Boa. Eu fui obrigado. Eu tô aqui com essa fantasia, obrigado. Mas tudo bem. A gente não estudou. Mas... Aí a gente botou o capacete. Isso, exatamente. Como a convidada está falando, a gente, como não fez engenharia, é obrigado, a gente pode tirar? Pode, né? Pode tirar, fica à vontade. Caramba. É bom só trabalhar assim, com esse capacete, o que é que você acha? Eu não tenho esse equilíbrio, Opa, realmente, seu look sem é bem melhor. Agora eu vou insistir, já que eu não sou engenheiro, eu vou insistir em pelo menos parecer. Para cobrir a careca, né, amor? Vamos lá, minha gente. E esse episódio, ele tem o patrocínio da Renge, Arquitetura e Engenharia, a empresa que chegou para atuar nesse ramo da construção civil e da arquitetura popular. E também temos o patrocínio do Verde Vivo, uma empresa que atua no ramo do paisagismo do estado de Alagoas há mais de 40 anos. E hoje a gente trouxe aqui como convidada Sol Dantas, ela que é educadora financeira, especialista em endividados. É isso, Sol. Seja bem-vinda, Sol, ao Papo de Engenharia. Muito obrigada, é um prazer e uma honra, né? Inclusive, coloquei o chapéu porque eu sei que eu estou aqui de intrusa, né? Não sou da área, mas vamos falar de dinheiro, porque essa área envolve muitas prosperidades, né? Muito bom. Para nós é uma honra, você já esteve, inclusive, no nosso TheCast, né? No qual eu sou o host e ela é a co-host, e aqui eu faço o papel contrário e com muita alegria. Bem-vinda, no nosso nome também, ao nosso Papo de Engenharia. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Vai ser um prazer. Sol, e vamos direto ao tema, né? A gente vai falar sobre vale a pena investir na construção civil? E eu queria que a primeira pergunta fosse você responder esse tema, Sol. Vale a pena, Sol, a gente investir na construção civil? Sim. Já estava segurando o meu sim aqui. Sim, vale muito a pena. Mas hoje a gente vai descobrir as melhores formas para você se adequar, né, de acordo com o seu perfil, com as suas intenções. E a gente vai debater muito sobre isso aqui hoje. A gente vê até que a construção civil vem crescendo, né? No segundo ano consecutivo, assim, crescendo. E assim, depois eu quero realmente ouvir a sua opinião sobre esse investimento. Mesmo com esse crescimento, se vale a pena ou não, né? Quais são as vantagens de investir ou não na construção civil? Eu gostaria, inclusive, até de fazer menção ao roster, porque esses apetrechos aqui, assim, ficou tão legalzinho aqui. Você viu, Sol? Se familiarizando mesmo, familiarizando né? mesmo. O que é isso, é o Sol? papo de engenharia ganhando perfil realmente de... O que é isso, Sol? Bom, é uma Vale a luva, pena se investir mas é uma luva, mas eu não sei para que tem serve. gente famosa por conta disso, viu? Luva de pedreiro. Luva de Tem pedreiro, gente a famosa luva de famosa pedreiro. por conta disso. Colher Eu conhecia de pedreiro, o luva de pedreiro, não conhecia a luva de pedreiro. a luva de pedreiro, né? Nossa, que Mas legal. antes de você responder a pergunta feita pela nossa host, pela Natinha, eu gostaria de conhecer um pouco da sua origem nesse mercado, nessa questão da educação financeira e nessa especialidade que você realmente vem se fortalecendo cada vez mais, que é com relação aos endividados. Qual a origem e o porquê? Sol Dantas, especialista em educação financeira e mais voltada para endividados. Por que isso? Porque De onde nasceu essa ideia? além de ser a maior necessidade do brasileiro, aprender a lidar com dinheiro, aprender a sair das dívidas sem perder mais dinheiro, né? Perfeito. Porque a falta de informação para sair das dívidas, e a gente também vai falar sobre isso hoje, Boa. Gera mais perda financeira. A pessoa não sabe como sair, termina errando mais e perdendo mais dinheiro e ficando mais distante da saída. Existe, em média, 80% das famílias brasileiras estão endividadas e nem todas elas estão com dívidas, assim, contas em aberto ou necessariamente com restrição, né, negativação do nome. Mas a margem de endividamento, de possibilidade de endividamento toda comprometida. Então, isso também faz parte de um endividado, né? Você está com 100% da renda comprometida, com seu score lá embaixo.
e sem reserva. Então, mas por que eu vim parar nessa área, nessa especialidade? Porque eu fui uma endividada. Opa! Falar de um assunto que a pessoa mesmo já viveu é outra história, né, Natinha? Verdade. Eu tenho conhecimento, né, prático. Prático. Vivenciou na prática. De direito. Aí pode-se dizer que é especialista. Além de estudar as teorias, estudar quem já viveu isso aí, ensinar quem está passando por determinadas fases, ajudar, pegar na mão de quem está endividado e ter sido endividado. É isso. Na verdade, eu investi em conhecimento para sair, resolver a minha situação e me tornei especialista. Boa. E resolvi estudar e me graduar para ajudar mais pessoas a sair. Né? Sem atalho, mas de uma forma, com a metodologia mais prática para ter menos perdas e menos erros. Muito bom. Você falou uma palavra que eu considero uma palavra mágica, né? Que é a metodologia. É um trabalho feito, não é à toa, não é ao léu. É um trabalho que tem todo um passo a passo, né? Começo, meio e fim. E esse mercado, como a Natinha já bem colocou, é um mercado da construção civil, é um mercado crescente, é um mercado muito forte. E a gente queria ouvir de você o passo exatamente daquelas pessoas que têm interesse em fazer esse investimento, como você já deu um sim tão claro, não foi? Sim. O sim tão evidente. Uma área próspera. Uma área próspera, esse passo de se capitalizar saindo das dívidas. Era interessante que você passasse para a gente meio que o caminho de um determinado ponto, que é o ponto de quem está endividado precisa se capitalizar. Como sair das dívidas? Olhe, parece clichê, mas com organização. Como assim, Sol? Eu tô gastando mais de 100% da minha renda. Como eu vou me organizar? O brasileiro, culturalmente, infelizmente, ele delarga as rédeas das finanças domésticas. Eu costumo comparar com empresa. Quando a gente tem um negócio ou quando a gente trabalha para algum empresário, a gente percebe que não se gasta à toa numa empresa. Precisa ter orçamento para despesas numa empresa. Na verdade, por mais que você nunca tenha empreendido, se você já foi funcionário de uma empresa, você sabe que para comprar um galão de água mineral, tem que falar com o financeiro, tem que ver se tem orçamento, tem toda uma organização. E por que a gente não faz isso com a nossa vida pessoal? Se deveria ser o nosso grande negócio, o nosso primeiro grande negócio deveria ser a nossa vida pessoal, né? Por que a gente resolveu não querer entender sobre essa área e não querer fazer conta, não querer administrar, não querer colocar valores para cada despesa, né? A gente simplesmente aprendeu a delargar. Eu vou fazer mais dinheiro e quando eu estiver ganhando bem não vou ter problema financeiro. Lê do engano, né? Ganhar mais não é sinal de liberdade financeira, porque se você não tem organização no pouco, não vai ter no muito. E se ganhar mais sem essa organização, vai ser um endividado em alta potência, né? Digamos assim, né? Então, ser organizado financeiramente, com todo o princípio que traz, fazer auditoria nos gastos, de fato enxugar despesas, mas também aumentar a receita. Eu falo que o endividado, além de perder dinheiro, ele perde a oportunidade, inclusive nessa área de construção civil. Perde muita oportunidade de adquirir imóveis e construir uma renda passiva, alugando esses imóveis. O endividado, ele perde chance. Mesmo que apareçam propostas maravilhosas, ele está frágil, né? Ele está refém das dívidas, da situação financeira dele. Porque o endividado, ele bloqueia a mente para... Ele bloqueia a mente e ele não consegue ver como se fosse luz depois daquela situação. Ele não consegue ver como sair, né? Porque nas tentativas de... Tem um termo que eu aboli do meu vocabulário. Se livre das dívidas. É bem comum. Né? Mas o que traz esse conceito? Dívidas. O que faz uma pessoa para se livrar das dívidas? Geralmente ela contrai outra. Eu vou pegar esse empréstimo aqui para me livrar dessa dívida. Como assim? Você vai pegar um empréstimo e fazer uma nova dívida para se livrar de outra. As pessoas querem se livrar. Não. Na verdade, você tem que encarar o problema de frente. E resolver com todo o passo a passo que precisa para resolver esse problema. Só querer se livrar e fazer coisas erradas para se livrar só vai aumentar o seu problema de dívidas, né? Ô Sol, aí eu estou endividada e tenho um apartamento financiado. Sim. Então, uma das saídas seria sair desse financiamento para eu poder quitar
sair das minhas dívidas? Quando eu atendo, né, no meu curso, eu falo com dívidas prioritárias, né? Só eu estou devendo tanto, eu não sei por onde começar. Essa é a dívida número 1. Não deixar essa dívida em aberto, porque essa compromete um bem. Tem um bem alienado a ela. Então, teoricamente, né, em tese, salvo pandemia, salvo algumas raras exceções, se você completa 3 meses com a parcela de um financiamento em aberto, você pode ter problemas legais, né? Então, chegando até a perder o imóvel. Seria o financiamento, seria também com condomínio, né? Isso, dívida de IPTU, dívida de condomínio, dívida de você pode comprometer o seu imóvel. Então, às vezes, eu nem sou a favor, depende de cada situação, né? Vender o imóvel talvez não vá resolver, porque tem que ver o saldo devedor, tem que ver o que aquele mecanismo, aquela estratégia vai gerar para ele de benefício ou de perda, né? O apartamento é um sonho. Então, a gente não mexe só com a questão financeira ali, a gente mexe com o brio, com os sonhos, com a frustração, né? Com o sentimento de derrota. Estou abrindo mão de algo que eu sonhei e paguei até hoje, porque já foi, né? Geralmente já foram pagas algumas parcelas. Então, eu sou muito mais a favor de fazer dinheiro. Por que não fazer mais dinheiro para completar esse seu sonho? Por que não fazer mais dinheiro e pagar o normal do mês e antecipar? Né? Tem-se até desconto quando você antecipa parcelas, o financiamento. Né? Puxa a última parcela, né, e antecipa, você tem desconto dos juros. Então, vale mais a pena. Isso é que a gente fala de melhorar a mentalidade, né? E não se livrar dessa... E não se livrar e ser radical. Alguns educadores financeiros, né, até a gente vendo muito na internet hoje, eles defendem que não se deve imobilizar um capital com um financiamento, com uma casa própria, com um imóvel. E sim, é mais vantagem você ter aquele dinheiro investido em alguma renda fixa e você alugar um imóvel. Como é que você entende esse posicionamento desses digitais? Eu entendo por que eles falam isso, porque matematicamente falando, se paga. Né? Você tem um imóvel de 1,5 milhão, ou você tem 1,5 milhão investido, você consegue fazer uma renda passiva com o investimento do dinheiro que paga um aluguel desse imóvel. Beleza, eu entendo a conta que é feita e eu sempre falo, eu não trato nada de forma generalizada, porque cada um tem um sonho, cada um tem um estilo de vida. O que eu percebo que acontece no nosso país existe o sonho de ter, aquele ditado, né? Quem casa quer casa. Existe o sonho de ter a casa e as pessoas terminam, no lugar de ver a construção civil como algo para se investir, eles resolvem investir e aumentar o passivo no início da vida deles. Quando eles não têm estabilidade profissional, estão em começo de carreira, não sabem o tamanho da família que vai ter e não sabem nem se vão fincar raízes naquele estado, naquela cidade. Então, se o jovem, ele, em começo de vida, de formação familiar, ele investisse mais no imóvel para gerar renda passiva do que para aumentar o passivo dele, né, a despesa, teria mais resultado financeiro do que aumentar o passivo, né? Mas, Sol, é sonho. Sonho é sonho, gente. Sonho não se discute. Se a pessoa que... Tem, inclusive, educadores financeiros que comungam dessa opinião, mas que decidiram, em um momento da vida, realizar o sonho de ter essa mansão, de ter essa casa. E tá tudo bem, porque depende da vida de cada um, né? É muito peculiar. Né? A gente analisa as partes numéricas, mas também analisa essa parte emocional. O que é importante para você? O que é mais importante? Não adianta a pessoa ter todo esse valor investido, mesmo que seja de forma diversificada, e estar infeliz porque o sonho era ter uma casa própria. Né? Então, eu acho que tem que pesar mesmo, fazer aquele perdas e ganhos, né? E pesar tudo que é importante para o casal, né? Ou para a mulher individualmente, ou para o homem. Enfim, acho que vale a pena pesar. Cada caso é um caso. Mas financeiramente, óbvio que essa conta, né, fecha e matematicamente compensa. Falando em endividamento, né, pegando um gancho no que você já até falou, e é uma coisa que a gente vai explorar um pouco mais,
Você falou em auditoria financeira, né? Isso numa linguagem para muita gente talvez não seja acessível, É verdade. Né? Para quem está no negócio, para quem tem a empresa e tal, talvez já seja mais... Mas auditoria financeira, no caso de uma pessoa comum que quer juntar uma grana ou que está endividado, o que é isso? Auditar é você encarar suas despesas para ver onde estão os ralos financeiros. Porque a má administração financeira, tanto das grandes empresas, quanto pequenas e médias, quanto da vida pessoal, ela não está, muitas vezes, nos grandes gastos, mas nos pequenos. Né? Quando você faz uma auditoria nas suas finanças, você começa a perceber para onde está indo o seu dinheiro. Auditar é fiscalizar. É como se você chegasse... Um auditor chega na empresa e levanta tudo que a empresa tem, né? Tem auditor fiscal, tem auditor da Justiça do Trabalho. E o auditor, você sendo o auditor das suas finanças, o que você vai fazer? Você vai pegar todas as suas contas. Quanto que eu pago de plano de internet nessa casa? Né? Tem provedores ou provedoras de família que simplesmente paga, mas não sabe nem o que paga. Ah, eu sabe pago... nem quanto é. Eu pago R$300 no combo. Duas, e não sabe o que está pagando outra. Eu pago R$300 num combo da internet. O que contempla? Contempla telefone fixo, mas não tem nem aparelho. Né? Contempla um canal tal. Com 500 canais, você não assiste mais. Mas fulano, ninguém assiste. Então, Só assiste YouTube agora. Auditar é realmente perceber para onde está indo o seu dinheiro, tapar esses ralos financeiros e fazer essa gestão. Não deixar delargado. Cortar... Corta pra Eu ia perguntar isso. Eu ia perguntar, cortar o o cafezinho me deixa rico. Eu ia perguntar isso. Você vê que a gente tem uma sintonia, né? Até nessa hora, né? A mesma pergunta, porque aqui a gente não ensaia nada, gente. Aqui a gente vai faz o programa da podcast assim. Então, a minha versão da pergunta é essa. Cortar cafezinho me deixa rico. Faz a tua versão. Quando a gente viaja, a gente esquece do endividamento. E a gente toma cafezinho no aeroporto. Então, eu estou errada de fazer isso, eu estando endividada. Vai me deixar mais lisa? Gente, isso é uma metáfora. Não está endividado, pelo amor de Deus. Eu estou parafraseando, tá? Pessoas. Bom, se fecha muitos negócios em cafezinho. Opa. Avalie se o seu cafezinho é despesa ou se é investimento. Né? Que análise. Grandes negócios são fechados. Eu já fechei bons negócios em cafezinho. Então, Analise, né? Essa metáfora do cafezinho, nessa analogia que é feita, é justamente para chamar a atenção das pessoas para essas pequenas despesas. Né? O cafezinho é um exemplo, mas para as pessoas perceberem, né, eu brinco sempre nas minhas redes sociais com a audiência, perguntando o que as pessoas fariam hoje com R$5.000. Todo mundo, R$5.000. Como eu atendo endividados, né? R$5.000, eu pagaria um cartão, eu pagaria uma dívida. E eu deixo as pessoas pensarem o que fariam com R$5.000 e falo para elas. R$13,70 por dia em um ano te dá R$5.000. R$13,70 por dia. R$13,70 por dia. Anota aí, Natinha, essa conta aí, porque a gente precisa fazer essa... Aí você fala, sem investir, tá? Sem rendimento, guardando de forma errada, perdendo para a inflação, guardando em casa. Sol, mas eu não gasto R$13,70 por dia. Eu só não gasto R$13,70 por dia. Mas às vezes você gasta a cada 2 dias 40, 50 a cada 3. É uma média, né? R$13,70 vezes 365 dá 5.000 e fração. Alguns centavos, eu acho. Então, por que eu gosto de dar esse exemplo? Porque a gente desdenha do pouco dinheiro. Sim. Sobrou... Quando a gente começa a falar sobre investimento, né, em redes sociais ou em treinamento, e que fala, você pode investir com R$30. Aí você vai, sério? Quantas vezes você já teve 50, 30, 10, 100 e disse, não dá pra nada mesmo, vamos gastar aqui. Né? É a falta de respeito com o dinheiro. Tem gente que anda com dinheiro no bolso, né? E dobra o dinheiro de uma maneira
Que às vezes Absurdo. até ele cai assim e a pessoa nem vê que Absurdo. caiu. Absurdo. E ali é R$20, é Lá 50. na minha terra, dependendo é de como 100. tira o estado do dinheiro do bolso, a gente fala que é dinheiro da porta da igreja. Que você tava naquela cestinha recebendo, que é todo amassado, todo... Quem é essa? Vixe, Maria. Tem pessoas, né? Tem Assim. pessoas. assim. Eu tenho algumas perguntas para fazer. Vou ver se eu faço elas em partes, né? Mas eu lembrei do tio, né? O tio, não vou dizer nem o nome. Eu tenho tanto tio, vou dizer um dos tios meus, ele é bem econômico. E ele, quando a gente... Tio Patinhas. Ele vai pegar em dinheiro, ele só anda com dinheiro, ele pega assim e ele não mostra o dinheiro, né? Ele paga, ele pega assim, você não sabe nunca quanto ele tão tem. Ciumento. Você esconder o dinheiro assim demais faz com que atraia mais dinheiro ou não, né? Tem nada a ver. Não conheço essa simpatia, não. Tem que ver qual é a crença que ele tem, né? Crença, né? Que crença. Tem... Só, é uma pergunta técnica para quem realmente pretende investir na construção civil ou em qualquer outra coisa, né? A gente está falando de construção civil, é a temática do momento, assim, a tônica. Eu quero investir, um exemplo, quero investir na construção civil e aí o investimento inicial seria, por exemplo, de 200 mil. Eu juntei até 100. E aí eu tenho a opção de fazer um financiamento dos outros 100 ou esperar mais um tempo para juntar os outros 100. Só que eu tenho interesse de partir para esse investimento já, depois de ter juntado os 100. Qual é o melhor? Qual, na sua visão de educadora financeira, é pegar o financiamento dos outros 100 ou esperar? Ou Depende. fazer um financiamento, ou fazer uma construção só com os 100, né? Depende. Para que esse investimento vai te trazer resultado financeiro, entendeu? O que é que você tem que analisar? Sim. O tempo de espera para guardar esses 100 Mais 100. vai te fazer perder muito dinheiro? Vale a pena? Entendeu? Essa conta tem que ser feita. Se for algo que vai te gerar uma renda e que é uma oportunidade que você precisa fechar agora, senão você vai perder um boom, qualquer financiamento vai se pagar. Né? Se existe uma valorização, depende. É imóvel para morar? É algo que você vai empreender? É algo que você vai alugar e gerar renda? A minha pergunta foi intencional mesmo. É no sentido de querer saber de você, assim, pegar dinheiro emprestado, fazer financiamento é negócio? Se aquele investimento nos juros, né? Quando você compra dinheiro, você paga por ele. Né? O banco é uma loja, né? Financeira, é uma loja de dinheiro, que eu chamo. Então, você vai pegar dinheiro e você vai pagar porque ele está te adiantando algo. Beleza. Para quê? Se for para cobrir a conta do mês que não deu, você está contraindo uma dívida. Mas se for para investir em algo que vai te gerar, no mínimo, o dobro daqueles juros que você está pagando, vale a pena. Ele entra na conta, ele entra no custo, né, desse investimento. Interessante que na fala de quem, no seu caso, quem mexe com finanças, o resumo é que tem que se fazer conta. Né? Não, e isso é o que nós não estamos acostumados. Inclusive nas escolas, nos cursos, nas faculdades, não são ensinados, né? Não é ensinado esse princípio de fazer conta. A gente, às vezes, é muito melhor na fala, e, enfim, em outras áreas, mas na hora de fazer conta, e se não fizer conta, o risco de se perder é muito grande. Muito. Muito grande. Muito maior. E como identificar também se aquele financiamento está legal ou não? O que é que eu devo levar em consideração? Avaliar a taxa de mercado, fazer pesquisa, né? Sempre você vai comprar um carro. Porque tem um ditado que diz: financiamento é pela Caixa. É um banco que tem as menores taxas de juros? Eu diria isso hoje, com tanta abertura de mercado em relação a isso. Hoje talvez já tenha sido em uma época. Hoje tem que pesquisar. Em uma época de monopólio, que só se conhecia. É verdade. Né? Eu acho que foi um dos primeiros, se não o primeiro, a proporcionar esse velho sonho da casa própria para as pessoas. E ficou culturalmente conhecido, famoso. E as pessoas sequer pesquisam. Sequer pesquisam. Tudo pensa em pesquisa. outra alternativa. Você ia falar do carro. Quando você vai comprar um carro, se não for um bem de consumo classe A, por exemplo, que você já é apaixonado por marca tal. Mas não, eu vou comprar um carro, um SUV, um carro de passeio para dar presente para minha filha, vamos supor. Você vai na primeira loja, o primeiro carro e vê e compra? Não. Só a geladeira quebrou. Você vai comprar uma nova.
Primeiro lugar que você achou uma geladeira, primeiro site que você entrou, você foi lá e comprou aquela? Não. Pesquisa. Bom, o ideal é que se pesquise, né? Pesquisa. Hoje em dia tem cashback, que hoje em dia você compra uma coisa e ganha 20% do valor e retorna para o cartão. Hoje em dia tem várias formas de você... Pontos, tem uma série de milhas, pontos, um monte de coisa. Que você recebe como vantagem. Então, tem que pesquisar. Tem que pesquisar. Tem que pesquisar. Financiamento é a mesma coisa. Ô, Sol, aí reserva de emergência, que é outro termo que a gente escuta muito hoje, os educadores dizendo que a gente precisa ter, né? Tenha reserva de emergência. Isso. Aí eu te pergunto, a gente investir no mercado imobiliário, ele é caracterizado uma reserva de emergência? Não, ele te ajuda a construir uma boa renda passiva, mas não substitui a reserva de emergência. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu chamo de escudo financeiro, porque é o que vai te proteger de qualquer crise. Por que uma pessoa se torna endividada? Uma vez eu respondi a um seguidor, é porque não sabe fazer conta. Eu me tornei endividada compra porque demais. não fiz conta. É porque compra demais. Porque compra mas... demais. De fato, por que a pessoa se torna endividada? Geralmente acontece algo. E a gente sempre fala, né? Brinco também com os meus alunos, a culpa é sua, você coloca onde você quiser. A gente sempre fala, mas se não tivesse perdido o emprego, eu não estava devendo. Não, se você não tivesse escudo financeiro, você não estava devendo. Porque o escudo financeiro, que é a reserva, é quando você se blinda para qualquer situação. Que seria a reserva de emergência. Isso. Você constrói uma blindagem para qualquer situação de tragédia. Adoeci. Teve uma despesa a mais pelo problema de saúde. Se tem reserva de emergência, não vai usar cartão, nem limite especial, nem pegar empréstimo. Se você trabalha 15 anos numa empresa, estou endividado porque fui pego de surpresa com a demissão. Não. E a reserva? Se você tivesse a reserva, você teria no mínimo 6 meses da sua vida, de custo de vida, pagos. Então, a gente aprendeu, como a gente não aprendeu a construir reserva, a gente aprendeu a dar a culpa, né, a autorresponsabilidade que seria nossa, a culpa da falta da reserva na tragédia que ocorreu, na armadilha financeira, né, nos erros financeiros. Penso que tem 2 fatores relevantes, né? É a falta da reserva de emergência e o descontrole mesmo no corrente, né? Nos meses correntes. Porque conta é simples, se você gastar mais do que o que ganha, vai ter aí um déficit cumulativo, né? Não tem remédio. E aí, por falar de endividados, na sua trajetória, o que mais tem caracterizado, o que mais tem feito as pessoas se tornarem endividadas? Cartão, isso, aquilo, outro, pela ordem, quais? Nem digo pela minha trajetória, porque a própria estatística de pesquisa, né, aponta o cartão de crédito como o grande vilão, em disparado. Mais do que o cheque especial e mais do que o empréstimo. Né? Por que isso? Eu acredito que a falta de educação financeira para utilizá-lo. O brasileiro utiliza cartão de crédito como complemento de renda. Acabou o salário, passa-se no cartão. Né? Eu ganho 5 mil e tenho um cartão de 10 mil, então eu ganho 15. Cartão de crédito é despesa, ou é forma de pagamento, não é despesa. Quando você chega numa loja, você escolhe pagar esse capacete à vista ou no cartão. Como é que tu sabe que foi à vista, pelo amor de Deus? À vista ou no cartão. Agora que eu sei, foi à vista ou não foi, amor? Eu não tô até esquecido. Só que as parcelas no cartão, só é errado parcelar? Não. Tem parcelamentos, inclusive, a gente que gosta de conta, né? Sim. Parcelamentos que, inclusive, você ganha da inflação. Porque você parcela sem juros e congela o valor do parcelamento. Né? E dependendo da inflação no país, você tirou vantagem por ter parcelado e não ter descapitalizado o dinheiro para pagar à vista. Essa é uma estratégia de quem tem controle financeiro. Eu não sou contra o parcelamento, só que usar o cartão parcelado como forma de pagamento precisa estar contemplado na sua despesa. O problema do brasileiro é que ele parcela e no mês que vem ele não tem o valor daquela parcela. E compra mais coisa e parcela Isso. de novo. Ah, mas 100 ou 10 de 100 é pouco. Mas juntou com mais 5 de 200, com mais 3 de 50, aí a fatura chega e tem aqueles memes na internet, né? Clonaram meu cartão, essa fatura não é minha, eu não comprei isso tudo. Clonaram meu cartão. Falta de controle. Falta de controle. Clonaram meu cartão. Tem vários memes na internet que eu fico rindo. Clonaram meu cartão. Não comprei isso tudo. Não, eu comprei. Eu dividi
Não. 3 de 100, chegou 4 mil. 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100 dá 4 mil. A pessoa se assusta. Se fala muito que não se deve colocar todos os ovos no mesmo cesto. Aí eu faço a seguinte pergunta. Você tem 1 milhão, é melhor comprar 5 apartamentos de 200 ou ter um só de 1 milhão? Eu que vejo a oportunidade de gerar renda em tudo, seria 5 de 200. E se fosse aqui para alugar de veraneio e fazer dinheiro... no metro quadrado mais caro do Nordeste no verão. Rapaz, quiçá do Brasil, viu? Quiçá do Brasil. Quiçá do Brasil. Então, mas aí sim, aí você preferia a recomendação. Tem um aluno seu aqui, de repente um aluno aí, que é seguidor do Papo de Engenharia, né, Natinha? E que tá louco para saber. Aí encontrou agora, deu de cara com um episódio com a Sol Dantas, falando sobre a educação financeira, tratando de endividados. Mas e aí ele tem essa dúvida. Me bota na encruzilhada. É lógico, entendeu? A gente só chega aqui quem é inteligente e a gente aproveita essa inteligência para espremer. Então, um de 1 milhão ou 5 de 200? Depende. Eu teria 5 de 200. Mas depende o que ele quer. Sabe? O que eu falei do casal, da realização do sonho. 5 de 200 talvez não renda um passivo para ele, dependendo, né, de como vai funcionar essa alocação, se é anual, se é veraneio, que a gente sabe que consegue fazer mais dinheiro. Não vai gerar um passivo para ele de pagar um aluguel naquele de 1 milhão que era sonho dele morar. Tá. Tem que fazer conta. Tem que fazer conta e tem que perguntar o que é que você quer. Por exemplo, se você tem a reserva construída e chega para mim e faz qual o melhor investimento? A resposta é depende. Não existe um melhor investimento para você e para mim. Pode coincidir de ser o mesmo, porque talvez os objetivos sejam o mesmo. Para que você quer investir e por quanto tempo? O que você quer realizar com esse dinheiro? Entendeu? Eu tenho uma cliente de 70 anos e tenho uma outra de 30. A divisão de carteira de investimento para elas vai ser a mesma? Não tem como. Eu de 70 eu queria um de 1 milhão mesmo. Não, então eu com 70 só quero um de 1 milhão para viver. O importante da educação financeira é justamente você conhecer as possibilidades, aprender a fazer conta e se adequar aquela conta para a sua realidade e para os seus sonhos. Não é o mesmo remédio que vai fazer efeito em você da mesma forma que vai fazer nela. Então, tem que pontuar. Né? Muito bom. Com relação ao endividamento ainda, e a gente fala muito de quem compra mais e compra no cartão. Reconhecidamente, existem casos de uma doença, uma compulsão de gente que realmente gasta até sem planejar, porque quem gasta muito, nem, é lógico que não planeja, mas de uma maneira excessiva, até abusando mesmo do seu... Você se deparou com essas situações? Já sim. Inclusive, como eu não trato, né, não tenho competência para isso, busco... Tá certo. Peço para a pessoa buscar realmente tratamento, né, de um profissional. E todo excesso vem de uma falta, né? Não tem como. O excesso à comida vem de uma falta, o excesso, né? Toda compulsão, né? A pessoa descompensa com aquilo para compensar uma área dela, na vida dela, que está descoberta emocionalmente. Então, ela precisa de acompanhamento terapêutico. Ô Sol, como é que você entende que esse metro quadrado aqui no nosso estado está tão alto? Por quê? Isso aqui no nosso estado, isso se deve a quê? Bom, eu pesquiso, né? Eu pesquiso o mercado. Gostei da pergunta. Pergunta de engenheiro é diferente. Ela ficou assim... Eu fico querendo saber se tem gente... Tá sentada no ouro, né? Mora em Maceió e não ganha dinheiro com essa cidade. Não, ela quer ouvir outra versão. Ela quer ouvir a versão. A lá Sol Dantas. Da educadora. Eu tenho contato, na verdade, com essas plataformas de aluguel de veraneio, Airbnb, né, e outras. Inclusive, meu esposo tem aqui em Maceió, né, e que está cadastrado no Airbnb, e a gente faz pesquisa de preço, de mercado, quanto um imóvel, investe-se muito pouco no imóvel, numa região valorizada daqui, que é a do litoral, né, e consegue-se uma rentabilidade no período de alta estação, né? Acredito que de novembro, vou colocar de novembro a março, né? Mas a partir de outubro já começa a aquecer o negócio, o mercado. Ele próprio fez um investimento nesse flat que no primeiro verão se pagou.
Você investe pouco e tem um retorno muito rápido, porque o ticket da diária aqui no Flat é muito alto. E a gente sabe que o verão aqui é valorizado porque vem muito turista, é muito atrativo. A própria estrutura da cidade é para receber, né, de bares, de restaurante. O maceioense, né, que chama, né, o alagoano. O maceioense, ele aprendeu a ganhar dinheiro com o turismo, a fazer dinheiro com o turismo. Sempre foi um lugar almejado, mas só tem crescido, né? Teve um ano, foi antes da pandemia, eu não vou chutar aqui de cabeça o ano para não errar, mas eu lembro que foi antes da pandemia, que foi considerado o melhor Réveillon e o Réveillon mais caro do Nordeste. E atrai muita gente e atrai pessoas que querem ganhar dinheiro. Eu quero a minha fatia, né, nesse bolo. Eu quero um pedaço. Então, vale a pena investir na construção civil e principalmente aqui em Maceió. Muito bom. Estamos aqui no nosso Papo de Engenharia com a nossa engenheira Renata Gomes, que é a host, e eu estou aqui dando um apoio. E não podemos deixar de citar aqui os patrocinadores, que a priori são 2. Renge Arquitetura e Engenharia, uma empresa que atua no ramo de arquitetura popular e engenharia diagnóstica, como também Verde Vivo. Verde Vivo é uma empresa que tem mais de 40 anos e que cuida dos grandes paisagismos dessa capital e desse estado, com o nome já formado e com um trabalho muito bem feito nesse estado. Verde Vivo. Esse é o Papo de Engenharia. Estamos hoje com a Sol Dantas, educadora financeira especialista em endividamento. E por isso que a gente está aqui curioso, querendo levar até você, investidor, ou que já investe ou que vai investir ainda. Sol, investir, qualquer tipo de investimento, a gente falando da construção civil, mas as pessoas que estão em outras classes, se a gente fosse separar aqui um pouco, separar não no sentido de demérito de quem é melhor ou pior, nada a ver, mas no sentido de capacidade financeira e de possibilidades, aliás. Quem ganha menos, quem tem uma renda mais bem contada, bem mais, para se fazer um investimento, para se capitalizar, é possível? Que dica você daria para quem realmente tem uma renda mais básica para se chegar a um determinado capital? Olha, eu vou até ser ousada na resposta. Eu sei que você gosta de respostas ousadas. E você vai concordar comigo porque você já atuou em vários setores e pode ter visto isso muito mais do que eu. Quando se tem organização financeira, eu conheço pessoas que fazem milagre com o que ganha. Quantas pessoas de baixa renda você conhece que comprou um terreno e já construiu a sua casa? Então, isso... eu acredito tanto na organização financeira que eu não coloco isso como um empecilho de quem ganha pouco. Porque com organização ele faz melhor do que quem ganha muito e não tem nenhum imóvel, né? Dinheiro investido em nenhum imóvel. Então, eu acho que é realmente essa gestão, o saber gastar e saber ganhar, o fazer mais dinheiro. E no caso dessa classe, né, de renda mais baixa, eles não têm a visão do investimento, eles realizam realmente o sonho da casa própria. Mas muitas vezes, né, tem uma parcela que financia esse sonho e tem uma parcela que constrói esse sonho tijolo por tijolo. E realiza. Sem dever. Ou seja, mesmo ganhando um salário mínimo? Porque, na verdade, o cidadão que ganha o salário mínimo e sabe fazer dinheiro, ele faz mais dinheiro. É incrível isso que ela colocou. É a organização financeira. É como quem sabe ganhar dinheiro, mesmo que quebre. Isso recomeça, você, né? Você né? sabia, é incrível, eu li essa semana, inclusive no livro recomendado por você, né? Uma Mente Milionária. Donald Trump quebrou. Isso, pela cepa. O cara bilionário, mas ele quebrou pela cepa. Mas a mentalidade do cara fez com que ele voltasse a ter, né, recuperar o seu capital financeiro. Moral da história, organização financeira. Não é assim? Quando você aprende o caminho das pedras... Então, a organização financeira, né, está em todas as classes sociais. Isso. Né? Todos independente de quanto se ganha, independente de quanto se ganha, né, Sol? Essa pessoa que ganha o salário mínimo e faz milagre,
Se ela ganhar muito dinheiro, ela vai fazer mais milagre ainda. Mais milagre ainda. Ela parece ser uma educadora financeira diferente, né? É, Porque rapaz. quando a gente conversa com educadores financeiros, alguns, né? É, Então ele alguns, pede logo a planilha e diz assim: corte isso, corte isso, corte isso, mas corte aquilo. ela chega nesse nível também, viu? Manda cortar um monte de coisa, né? Imagina. Você mais eu que peço, conscientiza, pelo que você está falando aí. Eu ensino a pessoa a definir prioridades. O que é que você quer? Eu falo, todo mundo é livre para escolher, mas tem que bancar a sua batalha. Eu tive uma cliente que ela disse, eu não abro mão de morar nessa mansão. Maravilha. Então, Você não pode reclamar que nunca mais viajou. Porque você come a sua viagem, você dorme na sua viagem. É verdade. Quando você desce as escadas da sua mansão, você desce as escadas, né, da sua viagem. Você abre mão de coisas. Então, é uma escolha. A vida é feita de escolhas. Você tem que bancar a sua escolha. Cada um com suas batalhas, né? Escolha a sua batalha. Só não Sim. vale reclamar. Só não vale reclamar. Né? Ou você faz mais dinheiro para sanar essa área que você está carente e quer voltar a viajar, ou você repensa sobre a sua vida. você tem muito cliente reclamão. Geralmente quem entra nessa escala. Agora, Geralmente os homens que gostam de gastar são mais Vitimista, reclamões. vítima, aquele que é Ó vida vítima. aos céus, ó azar. Ouvido ao céu. Aqueles né? que são vítimas da Ninguém me situação. ama, ninguém me quer, né? Ninguém me ama. Olha o que ninguém me aconteceu comigo. Tem esses. Eu não sei como isso foi acontecer Aconteceu. comigo. Mas só, eu andei lendo algum material seu e vi que você classifica tipos de endividados. Parece-me que tem o Deixa eu até desesperado. lembrar aqui. O iludido. O iludido eu adoro. Pronto, eu queria tocar nesse ponto porque é interessante que, mesmo o papo de engenharia, ele tendo um viés bem voltado para esse ramo da engenharia, arquitetura, mas esse tipo de situações está presente em todas as camadas da sociedade. Isso é uma coisa bem que a gente pensa que só quem deve é quem ganha pouco, mas às vezes quem ganha muito mais deve muito mais. Né? Você vê aí empresas, não precisamos citar nomes, que quebraram, inclusive da Constituição Civil, delas que estão em recuperação judicial, delas que estão em marcha lenta no retorno das suas obras, enfim, em todos os meios, em todas as camadas da sociedade tem os endividados, né? Aqueles que, como você bem colocou, o cara que ganha um salário mínimo e que é próspero. E o cara que ganha N vezes e não é. Então, eu queria ouvir essa sua pegada aí, a sua qualificação do endividado. De repente vai tocar aí em alguém que está precisando, né, Natinha? Nível 1, eu era iludida. Como é o iludido? O iludido é o que gasta 100% do que ganha e não tem R$1 na reserva. Eu era iludida, porque eu gastava exatamente 100% do que eu ganhava. Eu trabalhava por produção, né? Eu ganhava por produção, eu fazia o meu dinheiro. Eu podia ganhar 10, gastava os 10, 15, gastava os 15. O fato de eu não ter dívidas, não ter o nome protegido, eu achava que estava tudo certo. Depois eu vou explicar por que eu chamo protegido. Opa, eu quero ouvir. Anota aí para não esquecer. Vamos esquecer. Estamos no iludido, viu, gente? Estamos no iludido. Então, se você não deve, não tem nenhuma restrição no nome, as contas estão todas em dia, mas você não tem reserva e gasta 100% do que ganha, você está a um passo. Se você tropeçar, amanhã você começa a dever. Você está a um passo de se tornar endividado. Por que é iludido? Porque ele acha que está tudo bem, mas não está. Tá aí o segredo. Se esse cara perder o emprego, se ele for contratado em empresa e perder o emprego, só tem seguro... Como é que chama? Tem tanto tempo que eu trabalhei pros outros. Tem seguro-desemprego. Tanto tempo que eu trabalhei pros outros que até esqueci o nome desse negócio. Seguro-desemprego. Só tem chá que você fez. Mas não vai ter organização, porque a pessoa não tem o hábito de guardar. Ela vai torrar, ela vai pegar o FGTS, pagar os cartões, pagar tudo, né? E ficar liso. Né? Procurando emprego, qualificação de volta. Então, esse é o iludido, que é o mais perigoso. Porque quando você tem um problema, você sabe que tem um problema, você já procura ajuda. Mas quando você está achando que a vida é linda, você tem um problema e não percebeu ainda que é um problema. Então, o iludido é um perigo. O preocupado é o nível 2. Opa, tá subindo a régua. Acendeu a luz, acendeu o sinal amarelo, né? No cruzamento ali. Entrou no cheque especial, faltou para esse mês, né? Tem o dinheiro fácil ali já aprovado no banco, pegou uma parte.
Pagou o mínimo do cartão, não conseguiu pagar a fatura toda. Ou qualquer valor entre o mínimo e o máximo. E pegou o primeiro empréstimo. Caramba, ele saiu da ilusão mesmo. Ele começou a ir para a realidade, realidade da desgraça. Já foi ali um primeiro tapa na cara. Acorda, né? Acorda, Pedrinho, como diz a música. Primeiro foi o iludido, segundo é o preocupado. Tá. Ele já começa a perder um pouquinho da noite de sono, já começa a ficar... Isso, esse é o preocupado. E agora, qual é essa? Alguém fala em casa que vai no shopping, ele já liga a orelha. Vai onde? Vamos jantar fora. É o preocupado, né? É o preocupado. O aflito é o nível 3. O aflito já está sem dormir. Quer dizer que o preocupado ainda consegue dormir, consegue. Né? Consegue dar uma relaxada, toma um vinhozinho que tem em casa. Aí ele dorme achando que no mês que vem vai ser melhor. O preocupado ainda tá com a pegada do iludido, achando que... Eita, que coisa boa, pô. Esse negócio o aflito, ele já... Não toma mais o vinho em casa. Não, o aflito já acabou o vinho. Não comprou mais, já acabou. Ele fez o segundo empréstimo já. Eita. Já parcelou a fatura. Eita. Você já fez as contas daquela fatura que vem dizendo parcela em 12 vezes na fatura do cartão? Já somou aqui. Você paga 3 vezes o valor do cartão. Foi, mas chega a dar uma urticária. Já tá 100% do cheque especial, já pegou tudo. Caralho. Começou assim, pegando um pouquinho. A mês que vem eu devolvo, só R$100, só 1.000, já usou o cheque especial todo. Pronto. E já tá sem dormir, é o aflito. Esse é o aflito. A gente tá rindo porque a coisa é séria. Não, a gente tá rindo, né? Só pra não pesar tanto. Pra não pesar tanto, mas com respeito. E o nível 4 é o desesperado. É que eles gostaram dos meus termos. Foi. Gostei. Mas eu vou, inclusive... Você se identificou em algum deles? Não, até agora eu tô bem. Não tô preocupado. Tem ninguém iludido, tá não, só é até o nível 4 ou até o quinto? Não, 4 é o desesperado. Mas não tem o quinto, Como é o desesperado? Vamos ouvir, amor. Não, peraí, mas eu vou dizer, eu vou dar uma sugestão para acrescentar. Tem o quinto. Não, deixa eu terminar que eu vou dizer. O desesperado, nível 4, ele não tem mais margem para empréstimo. Já está com o nome protegido. O não quer mais desprotegido. Não, protegido. Protegido. Não, daqui a pouco já pegou dinheiro com a agiota. Ixi, Maria. Deve a família e amigos. Bicho, e é o dono da frase que eu mais escuto todos os dias. Devo, não nego. No meu caso, não tem solução. Devo, não nego, pago quando puder. Não? No meu caso, não tem solução. Ele já está num nível que ele não acredita que tem solução. De verdade. Meu Deus. É triste. Interessante que... A gente até brinca, né, para descontrair, mas isso é uma realidade cruel. E eu me lembrei agora de uma pessoa que chegou nesse nível aí mesmo, desesperado, e ele foi embora para os Estados Unidos, depois que os amigos fez assim, uma junção e bancou, e ele foi embora, porque não tinha mais nem espaço para viver aqui. Assim, né? E foi lá trabalhar, né, aqueles trabalhos comuns de quem chega nos Estados Unidos assim, de supetão, para ganhar vida. Né? Esse é o nível bem avançado, né? Descreve ele... não tem mais margem para empréstimo, já pegou dinheiro com a agiota, deve a família e amigos e fala que não tem mais solução. Qual que é o nível 5? Ah, tá. Acrescenta aí para você, nas suas aulas, colocar. O nível 5 eu não tô nem aí. Isso aí... Tô nem aí? Aquela música antiga, né? Esse aí tá nem aí. Isso aí ele passou por todas essas fases, já não tá mais nem aí. E ele... Você sabia que é incrível como o mundo é completo, mas tem. O cara pipocou o nome, pipocou tudo, ele não tem nada no nome dele. E ele não está nem aí com o que fala. E se a família a quem deve está achando... Aí já é o sem noção. Pronto, esse é o pacotão. Esse não está fora de todos esses níveis. Exato, aí, mas né? tem. E não se acha errado ainda. E não se acha errado. Esse aí eu não trabalho, porque eu não trato essas demandas. Esse, mas é incrível como existe. Eu conheci, obviamente, preservando até dicas, mas eu conheci desse tipo mesmo, todo nem aí. O amor, e ele faz pior, ele vai achar, ainda continua atrás de alguém para usar o nome de alguém. Aí já é estelionato. É por aí, assim. Mas tá nem aí. Ele se defendendo, não sendo preso. E tem pessoas, amor, que dizem assim também. Não confia em homem que não deve. Não confia em uma pessoa que não deve. Eu ouvi essa frase de uma pessoa que quem deve é macho. Aí a gente faz a pergunta. Porque... Você até já falou aí na sequência. Mas dever não é crime. É crime? Não, dever não é crime no nosso país. Mas é porque é cultural essa frase. A gente aprendeu que... Eu escuto muito, assim. Eu vou fazer...
Se eu for juntar dinheiro para comprar esse carro à vista, eu não junto. Mas se eu financiar e tiver o boleto, eu pago. Eu acho que essa frase vem disso. Se eu gerar a dívida, eu faço dinheiro e pago. Eu honro, né? Mas para dizer que eu vou tirar e fazer sobrar para poder investir, não. É cultura, gente. É incrível isso. É incrível. Como é que você prefere pagar 3 carros no lugar de um? Porque se você gerar o boleto, você quita. E se você não tiver o boleto, você não tenha a disciplina, certo? E se você tivesse uma disciplina num período de tempo, isso é uma vergonha. Você conseguiria comprar à vista. Tem que mudar. Tem que mudar. Se fala muito, Sol, em várias outras áreas também, nas crenças, né? As crenças limitantes. Para essa questão financeira, existem algumas, né? Que você deve lidar e tal. Podia dividir com a gente aqui alguns tipos de crenças que impedem as pessoas serem organizadas financeiramente ou de pelo menos se capitalizar, juntar, enfim. Olha, tem crenças... tem crenças... Das mais eu trabalho diversas. com mais de 70 crenças. Caramba. As mais comuns 10%, 7% tá bom, né? A mais comum é a pessoa... O dízimo da crença. A pessoa acreditar que o dinheiro faz mal. O mais importante dessas crenças é sabe o quê? Elas foram instaladas na nossa mente em algum momento da nossa vida. Por exemplo, se uma criança cresce num ambiente não tão próspero e os pais pode ser coincidência ou pode ser causa ou não, tá? Consequência ou não. E os pais começam a prosperar financeiramente, montam um negócio e eles começam a lidar com mais dinheiro. E por qualquer outro motivo eles entram em crise conjugal, aquela criança pode associar que ter dinheiro dá confusão na família. Ter dinheiro faz mal. Então, todas as nossas crenças, elas foram enraizadas no nosso inconsciente em algum momento, em alguma situação, desde o ventre da nossa mãe até hoje, a gente pode ter registrado isso de forma errada. Ou pode ter sido uma consequência de fato natural por algum episódio, né? Ou não. Mas a gente registrou de forma errada. E isso vai atrapalhar na nossa vida adulta. Você crescer achando que o dinheiro vai te prejudicar. Eu quero ter, mas eu não quero ter muito isso. Né? Fora essas frases. Às vezes acha que não é merecedora. E essa crença do merecimento, ela é quase que geral, assim. Eu não cheguei a absorver, a trazer isso comigo de maneira intensa, mas eu cresci ouvindo de que o dinheiro é a raiz de todos os males. E aí você fica assim, caramba, ter dinheiro você pode enveredar por outros caminhos, você pode ser uma pessoa sem valores, uma série de coisas, isso é fato, né? Eu lendo aquele livro, falando de crença e essa herança, né, que vai herdando, e eu lendo o livro recentemente, e aí tem a história da mulher que toda vez que ia fazer o pernil, a carne lá, tratar a carne, botar para cozinhar, ela cortava as pontas, cortava e deixava ele menor. E o marido perguntou, por que tu faz isso? Esse negócio toda vez que tu corta. Ele fez, a mamãe que me ensinou, foi assim. Nesse dia, a sogra dele, a mãe dela, foi jantar na casa, né? E ele aproveitou e perguntou à mãe, por que a senhora faz isso? A sogra, né, no caso, perguntou à mãe dela. Por que você faz isso? Toda vez corta as pontas, diminui o bife e tal, fica desse jeito. Não, foi minha mãe que me ensinou isso aí já. Aí ele disse, não é possível, ele ligou para a velha, né? No caso, para a avó da esposa, né? A mãe da sogra. E perguntou a ela, né? Que foi que ela disse, não, meu filho, é porque a panela era pequena, entendeu? Ou seja, a panela era pequena, fizeram as panelazinhas maiores, mas continuaram cortando. Então, assim, vai passando as crenças, o que a gente aprende, né? Você vai repetindo padrões sem nem saber o que você está fazendo. E por que você está fazendo. Essa semana, coincidentemente, eu toco uma ideia com a Natinha em casa, falando exatamente sobre essas crenças, né? Analisando o meu caso, o caso dela e tal. E é incrível como algumas coisas hoje a gente começa a ver diferente. Porque foi a forma que os nossos pais, que as pessoas, né? Quando você fala, por exemplo, nesse tema que estamos tratando, é comum, e ultimamente eu tenho ouvido isso, alguém chega e diz assim, não, esse negócio de construção civil tem futuro não. Eu estava, um dia desse, sábado passado, eu estava num evento, e era uma rodada de negócio, e encontrei com uma determinada pessoa e falei sobre esse assunto, e a pessoa que inclusive é da área disse, rapaz, é sem futuro, é trabalhoso, você para retornar, é um negócio tal, eu caramba, olhei assim. Aí, beleza, não sei qual era o intuito da fala dele, não tem problema nenhum. Mas já no dia seguinte, na segunda-feira seguinte, a gente encontrou com outro que conversou com o rapaz.
Construção negócio. civil é É o negócio. É o futuro, A gente gravou, né? inclusive, aqui com uma É. pessoa que recomendamos até assistir o episódio dele, que é o Felipe Soares. Soares. Um episódio muito bom, um cara Vou assistir inteligentíssimo. também. Ele Vale é a engenheiro pena. civil, muito bom. Muito Vale a competente. pena. Recorro a você que não segue ainda o Papo de Engenharia, a seguir o Papo de Engenharia, seguir a engenheira Renata Gomes.eng e assistir no Papo de Engenharia o Felipe Soares com o tema... Engenheiro civil e especialista em gestão de obras. Isso, com o tema do episódio foi Gestão de obras. gestão de obras, exatamente. Isso. É Ah, eu muito vou interessante. Muito bom. E ele é um entusiasta do assunto. Ou seja, aí vamos lá, vamos analisar as crenças, né? Cada um com a sua crença. Um chegou para mim e disse, olha, sem futuro. Esse ele prova que o serviço tem trabalho debaixo do seu nariz. Assim. Se você, Deixando dinheiro na mesa. a frase dele é a seguinte, você não ganha dinheiro se você não quiser. Acabou, ponto. E você já começa ganhando assim. Inclusive o ministro Acurso e prova. Não. Ele é um cara que tem, inclusive, um best-seller. Escreveu um livro, tem um best-seller e ele prova. Não é? É. Você não ganha dinheiro se não quiser. A metodologia, a forma é essa aqui. Pá, pá, pá. Outra área da engenharia que a gente está entrando no mercado, conscientizando as pessoas, porque as pessoas fogem desse conhecimento. Não tem esse conhecimento, que é a engenharia diagnóstica, Sol. Você já ouviu falar sobre isso, porque a engenharia diagnóstica ela faz com que você economize. Concorda, Com Sol? certeza. Quando eu Porque penso em diagnóstico, eu já penso em manutenção- prevenção. Pronto. Aí as Boa. pessoas não fazem prevenção. O que é que acontece, Sol? A bomba estoura. Literalmente. Não é? Então, que um simples recomposição de um rejunte de uma fachada pode gerar o quê? O desplacamento dessa cerâmica, essa cerâmica pode trincar, aí vai ter que fazer a substituição. Olha o prejuízo. Olha o prejuízo. Pela Prejuízo. falta de prevenção. Prevenção. Pode causar uma infiltração na parede do apartamento interno, né? Vindo da fachada. Então, o que a simples falta de prevenção pode alcançar trazer de prejuízo. de prejuízo financeiro. Investir nisso e evitar um prejuízo é um investimento. É. É um ganho absurdo, né? A diferença. Porque Quando a pessoa não faz o que tem que ser feito na vida, não Em todas tem as jeito. áreas, né, Todas Sol? as saúde, áreas. prevenção de saúde. Não É. tem jeito. Se você não fizer o que deve ser feito, vem bomba. Não tem Uma jeito. simples atividade física, que hoje, né, tudo é uma atividade que você não faz. Você vai ter consequências porque não Isso. fez isso. Né? Tudo tem que ter. Se morasse aqui prevenção. embaixo, se tivesse uma academia no prédio, se, né, bota um monte de condicionante. Um monte de condicionante. Mas, Sol, tá muito bom aqui esse bate-papo com você. Tinha uma Quer falar? Não, Fale, tinha uma fale, pergunta. fale. Eu fico... E a gente. Eu pedi pra você escrever algum aí, já perguntou? Não, você falou das crenças. Mas eu não vou acabar agora, não. Eu só sei, eu Qual sei. foi a mas outra? Eu pode. lembrei de duas. Foi, eu também. E quando eu falei da quinta, eu não tô nem aí já passou, né? Mas Esse eu aí quero, é o eu quê? quero Você ia falar do nome protegido. Isso! nome protegido, nome protegido. Vamos lá. Então quer dizer Ok. que quem investe na construção civil fica com o nome protegido? Não, Então pode gente, falar. Não, é por causa do termo, né? Eu gosto de explicar por que eu não gosto do termo nome sujo. Ah, tá. Porque sujeira. Eu lembro o quê, gente? Coisa ruim. Só coisa Nome ruim. sujo. Eu tô com meu nome sujo. Olha, Eu tenho um amigo que sujeira, diz ou assim, lembra de sujeira, né? Sujeira resíduo, sujeira, lixo. Ah. Ou lembra de coisa errada, né? É um nome pejorativo. A pessoa, quando está endividada, ela já está abalada emocionalmente. É. Quando ela escuta que ela está com o nome sujo, parece que ela cometeu um crime. Ninguém deve porque acha bonito. Tá, e por que Com exceção protegido? desse exemplo que você deu, que a pessoa sai devendo, tá nem aí. Ô, Ninguém Sol, deve porque mas acha... e por que protegido? Pra mim não seria protegido. Ah, seria. Eu vou te convencer. Ai, me convenceu. Vou te convencer. Protegido, não só das instituições, para não dê mais dinheiro a ela, pelo amor de Jesus, que ela já está devendo, mas também protegido de você mesmo. Se uma pessoa... O que faz... A pessoa, quando fica com o nome protegido, ela falta o quê na praça para ela? Crédito. Se uma pessoa já está com uma bola de neve enorme, né? Já está com a bomba relógio que ela acionou, pegando novas dívidas, novos créditos. Se ela não tiver um limite, onde é que vai parar essa situação? Essa dívida vai parar onde? Então, quando ela está com o nome protegido, eu falo, você está com o seu nome protegido de você mesmo. Porque onde você ia parar? Você só veio buscar ajuda porque você não tem mais onde pegar dinheiro. Se você tivesse, você não vinha buscar ajuda, conhecimento.
Entendeu? A pessoa só busca ajuda, só percebe que precisa de ajuda quando acabam as fontes de crédito para ela. Isso está errado. Né? Se o iludido buscasse ajuda, ele não chegava no desesperado. É a prevenção e diagnóstico das finanças. Eu vou fazer uma pergunta. Proteja-se de você mesmo. Você não tem estrutura para organizar, então te protegeram para você não piorar a situação. Boa. Assim que você estiver organizado, você vai ser desprotegido, porque você já vai saber lidar com o crédito. Lidar com crédito. Eu garanto, Rosto, que eu vou fazer a minha última pergunta. Pode ser? fazer. Não tem problema, não. É seu, aqui a casa é nossa. Mas eu vou fazer. Tirou seu capacete. Eu nem vi que ele tirou. Eu tirei o capacete. Esse papo porque de engenharia é nosso, Eu tava meio amor. que sentindo um engenheiro e de repente eu começasse a fazer pergunta de engenheiro e ia dar tilt. Aí eu tirei para poder. Mas eu vou, em compensação, eu vou fazer um pitch a seu favor e um pitch também a favor da nossa convidada, Sol Dantas. Por favor. Mas antes disso, eu faço uma pergunta de uma frase que eu ouvi sua e eu fiquei meio confuso na minha cabeça, assim, para eu entender. Em um dado momento, não sei se nas redes sociais ou na ministração dos seus cursos, você falou que não se paga dívida com dinheiro. Não, problema financeiro. Problema financeiro não se resolve só com dinheiro. dinheiro. Ah, tá, isso mesmo. Problema financeiro não se resolve com dinheiro. Eu fiquei pensando, eu nem ouvi o restante. Eu queria ouvir aqui e agora. Resolve com o quê? Se problema Eu quero financeiro saber. resolvesse com dinheiro, você não conheceria nenhum ganhador de Mega Sena que ficou pobre. Né? Você já ouviu história de pessoas que ganharam, Várias. herdaram empresas e ficaram pobres? Problema Várias. financeiro não se resolve com dinheiro. Se resolve aqui e com a organização. Boa. É a prova, a estatística já prova que não resolve com dinheiro. Ou seja, o cara... A conversa é, quando eu ganhar mais, eu não vou estar apertado. Conversa. Se não Tá souber ouvindo aí, administrar moça? tostões, não Tá vai ouvindo saber aí, administrar moça? milhões. Ficar milionário é ficar Eu já mais disse apertado isso. ainda. Quando eu ganhar mais, Eu já disse também. Eu já disse. Eu já disse e já Eu provei. disse no primeiro emprego, no segundo emprego, no terceiro emprego, eu ia trocando e ganhando mais e sempre no limite. O iludido, gastando 100% sem guardar. Não, eu já vivi os dois momentos, de ganhar muito menos e ser organizado e tudo certinho, e ganhar muito mais em determinada fase. Tem muita e tá gente desorganizado. que fala isso, que me procura dizendo isso. Porque quando eu tinha um salário assim, fixo, eu conseguia me organizar, e agora que eu faço dinheiro todos os dias, ganho mais, eu virou bagunça. Tem várias coisas, né? Tem o próprio comportamento da demanda reprimida. Quando você ganha aquele valor, você não ousa tanto, porque você sabe onde está pisando. Demanda reprimida. Demanda reprimida. Quando você começa a ganhar mais, você fala, eu não ia no salão toda semana, mas agora eu posso. Eu não comprava roupa todo mês, mas agora eu posso. Eu não viajava, mas agora eu posso. Aí você começa, aquela demanda que você estava reprimida, ganhando um pouquinho, você começa a querer, sem organização. A causa Tá. o que é isso? Aí a pessoa ficou devendo, aí ficou com o nome protegido, automaticamente parou de comprar todas essas roupas, parou de ir para É restaurante. uma camisa de força, Sim, vamos o lá. protegido. Aí É uma quando camisa ela voltar a ganhar dinheiro, será que ela não vai... Mas aí é a diferença do meu método. Eu acho que é nesse seu Você jogou a bola e eu cortei agora. Porque eu não sei se era essa a sua intenção, Então mas vamos eu lá. gostei. Uma coisa é Eu não entrar ensino nesse a pagar débito... dívidas. Ô, Sol, licença. Sol, você não ensina a pagar dívidas. Uma coisa Que é sair desse débito sem a Sol. E outra Outra é com a coisa, Sol. é. E qual é a diferença da Não, Sol? é Faça aí porque o seu pagar merchan. dívidas é relativamente, vou botar entre aspas, né? Porque a pessoa deve 100 mil. É relativamente fácil. Por que relativamente fácil? Porque tecnicamente, matematicamente falando, se você deve 200 mil e consegue 200 mil, você vai lá e paga. A conta fecha. Simples. E como é que faz para conseguir isso? Mas o que é que eu ensino? A você descobrir o foco do problema. Se você chegar com infecção no hospital, provavelmente você vai ter febre, né? Porque o corpo começa a responder e começa a jogar sinais de que tem um problema aí dentro. Isso. Aí o médico faz aquela anamnese, né? Na urgência, vamos investigar, fazer exame e tal. Se descobre uma infecção, eles vão te dar um antitérmico e mandar você para casa? Não. Senão você morre vai lá. fazer um em casa. tratamento. Você vai fazer um tratamento, ver se vai precisar de cirurgia, etc. Se eu ensino o endividado só a pagar dívida, o que é que ele vai ser daqui a 2 anos? Meu cliente de novo. Porque ele aprende a pagar, mas ele não estanca a sangria de deixar de fazer. É o diagnóstico. Né? Adianta
tem um problema, não sei nada de engenharia, mas vou dar um chute, uma analogia. Tem esse problema que não resolveu com o diagnóstico. Aí deu infiltração no apartamento. Aí resolve a infiltração. Sem Pinta a resolver parede, a causa. sem resolver a causa. Vai Nada infiltrar daqui de- É a mesma coisa. É. Se o endividado aprender só a pagar a dívida e não resolver o que gerou aquela... Dívida é consequência, gente. Dívida é a causa. Se ele não resolver o que levou ele a se endividar, ele vai se endividar de novo. E seu trabalho é esse. O meu trabalho é esse kármico, de virar a pessoa pelo avesso. Onde né? é que as pessoas encontram a Sol Dantas? Peraí. Antes disso, Ele ficou preocupado com com essa a parte. sede, né? Você falou na história do eu mereço, e tem um percentual lá, assim. Eu acho que esse negócio do eu mereço é que faz a dívida crescer. O que é o eu mereço? Não, pelo então, amor de eu Deus? não sou contra o eu mereço. Eu tenho meus envelopes do eu mereço. Mas ele só tem tem que... esse, não? Você precisa ter limite. Então, tem pessoas A que gente só tem têm dois, o eu o eu mereço. mereço e as obrigações. Tem O eu mereço e eu preciso, né? Eu preciso e eu É, mereço. o eu mereço é porque é o seguinte, gente, ela vai fazer melhor, ela vai fazer o pitch, né, que a Natinha, inclusive, já jogou a bola para ela, mas eu estou fazendo antes. Ela tem uma metodologia, e ela tem um trabalho, e tem uma sequência, e tem todo um conteúdo, e nesse conteúdo tem lá uma parte que tem o eu mereço, é uma parte do seu valor, da sua renda, do seu... que você encaminha. Aí a gente só queria ver um spoilerzinho aí desse eu mereço, né? É a minha organização SME. Tem um percentual que precisa ser para o seu conforto, para o seu lazer. Tá? Se eu comparo sempre com a dieta restritiva. Não sei se você sofre disso, mas eu sofro. O efeito sanfona. Tá. Né? Você faz uma dieta extremamente restritiva, o que acontece depois? Você até tem o resultado almejado, às vezes, Esse, boa, e depois você volta. dobra. É, boa. É foda mesmo. Isso Boa acontece comparação. com as finanças também, porque isso tem a ver com neurociência. Neurociência. Natinha, esse episódio aí, assim, tá mais do que engenharia. Vamos fazer um... Né? Vamos deixar para outro podcast, o papo da neurociência. Não, mas tá bom. Mas quando isso... você restringe demais, o seu cérebro começa a dizer: eu preferia Jaelso devendo. Ele parou de ter prazer. Imagina, você viver só para pagar a conta e você parou de ter prazer. É mesmo. Você tem que fazer. Ai, só, mas eu tô devendo, eu vou pro restaurante gastar R$1.000. Não, você Tá vai trocar ouvindo, o Ana? lazer. Você tá devendo não, Você né? tá- Graças a Deus, Parou de não, ter né? prazer, não? Parou de ter prazer não, né? Tá devendo? Ah, Ele foi, né? assistiu meu curso. Eu percebi. Ó, meu amigo, você vai sair investindo em construção, você vai fazer poupança, vai fazer tudo. Você vai sair Sair das enlouquecido. dívidas, Enlouquecido. vai aplicar no seu eu mereço, né? Daqui a pouco ele oferece dinheiro a gente. Quer dinheiro isso. emprestado, vocês estão Tá quebrados. vendo aí? Tá Vocês estão vendo? quebrados. Então, Então, você escolhe qual lazer, né? Você pode deixar, na época do ajuste, você pode deixar de ir para um restaurante e pagar R$1.000 numa conta e pedir uma pizza, fazer um Ouvindo, jantar né? em casa. aquele restaurante de R$1.000. Pega, compra uma Aquele pizza resta- e vai pra varanda. Vai né? pra varanda, E toma abre um um vinho, vinho e tira Uma uma né? foto. pizza no O supermercado. prazer vai chegar no cérebro de qualquer forma, porque o seu cérebro não sabe a diferença do restaurante para a pizza na sua varanda. Rapaz, o meu tá mal acostumado. O seu sabe até o endereço do restaurante. O seu cérebro. Eita, o cérebro engana a gente, né? Mas essa é a essência, assim. Não corte o que te dá prazer, porque vai ter um efeito rebote. Tá. Efeito rebote. Vai Pior ter que é um efeito verdade. A rebote gente nas brinca assim, dívidas. mas é verdade. E tem tudo a ver, e obviamente que é tema para outro episódio. Isso. Não é. a É neurociência, comportamental. É muito bom. Mas isso é fato mesmo, Né? entendeu? E por isso que as pessoas travam em determinada altura da E vida. muita gente, né? Trava Muita, nisso. Muita, né, muita, gente? muita. gente. Eu entendi, para a gente gravar esse episódio no Papo de Engenharia, houve, logicamente, uma discussão, inclusive com a Natinha, né, com a engenheira. Discussão mesmo. Uma discussão mesmo, no sentido de, Discussão assim, mesmo. A de gente que caminho, se agarrou né? aqui, pegou, puxou os cabelos do Jael. Uma discussão, né, positiva por conta da temática, né, assim, a grande pergunta é, o que é que isso tem a ver com engenharia? Tudo. Não é? Aí, não tem? Tem, porque, aliás, Finanças não é tem com a ver engenharia. com tudo, né? Com tudo. Se você tem uma fábrica de navio, irmão, você tem a ver com a finança, tem a ver. Se você tem uma pipoqueira na frente do ginásio, Isso. tem a ver com finança, tem a ver. Verdade. E aí, por isso que a gente deu esse gancho, E né? nessa área em específico, porque perde-se muita oportunidade boa na Boa. área de construção civil por estar endividado. Boa. Isso. E aí quando você pega na sequência, né, de todo o processo, você vê as fases. Uma delas é essa fase preventiva, né? Que hoje, aí eu fazendo aqui um pitch, né, em prol da engenheira Renata Gomes, que está atuando também
na engenharia diagnóstica, é a engenharia preventiva, Perfeito. é a engenharia que faz todo esse levantamento do que deve ser feito, inclusive com tantos imóveis que estão envelhecidos e que precisam, porque às vezes não se cuida, né? E aí tem a famosa economia burra, que tem a ver com finança. Não vamos lavar a fachada. Ó, me meti, viu? Desculpa aí. O que é lavar a fachada mesmo assim? Lavar a fachada. Lavar a fachada. Não, porque é um procedimento técnico que tem que ser, né? Tem que ter cadeirinha. Quem tudo. Quem é síndico, por habilitados. exemplo, dos prédios, dos grandes prédios, tem a fachada aí. É um dos custos mais altos de manutenção, é a fachada. Eu estou dizendo isso me metendo, eu não entendo, mas fico ouvindo tanto, também você decorando, aprendendo, né? Que ela fala muito. De prédios que não se lava a fachada para economizar, porque tem um custo para lavar aquele troço lá, não é fácil mesmo. Mas aí não faz, aí começa a ter as consequências. E, me corrija, o desplacamento, pode ser que seja? Pode ser que seja o desplacamento. É porque na hora da fissuras. lavagem em si, já vai se observando a parte de rejuntamento, a parte da fixação das placas cerâmicas nas fachadas. Já se faz uma leve inspeção, uma análise, entendeu? Aí, naquele momento, se já tiver algo, já é detectado. Economia burra, né? A economia burra deixa de fazer o que deve ser feito para economizar, aí depois vai ter que fazer. E faz parte... 10 mil em prevenção para investir 100 mil em... mais ou menos isso. É por aí. E isso faz parte da manutenção preventiva, né? Que as pessoas ignoram. Ignora. E quando acontece a tragédia, tem gente que fala, foi um acidente. Não, foi falta de prevenção. Boa parte das vezes foi culpa da construtora. Da engenheira. Quem foi o engenheiro dessa obra? É assim. E aí, por conta de não ter feito o que devia ser feito na hora certa, eu né? Eu amei conhecer essa área, porque eu achei bem assim, interessante. É muito interessante. É apaixonante. Gente. A prevenção é muito melhor do que... E hoje, em Alagoas, temos algumas pessoas atuando, e uma delas, que hoje com destaque, é a engenheira Renata Gomes, que você vai lá em @engenheira Renata... renatagomes.eng, que você vai ver lá todas as dicas nessa área de atuação. Boa. E vocês que querem manutenção, vocês que vão comprar um apartamento, alugar um apartamento e precisar de um engenheiro habilitado para fazer toda a inspeção, vai lá no meu Instagram, fala comigo no direct e agenda uma visita. Boa. Olha aí o pitch. E, Renata, você sabe que eu sou nômade, né? Eu adoro me mudar. E deveria existir isso como obrigação. Porque, assim, se eu entro como inquilina no imóvel, eu não consigo... porque as pessoas não conhecem, entendeu? E agora você porque já sabe. Porque eu não consigo, como leiga, identificar. Eu olho uma parede que está mal pintada, não sei o que, mas eu não sei olhar infiltração, não sei olhar nada. Os riscos. Você vai comprar um apartamento, é importante que faça isso. O meu filho está vindo de Fortaleza morar aqui em Maceió. E ele está alugando um apartamento. Então, ele pediu para que eu fosse essa ponte dele aqui. Ótimo. Então, primeiro a gente faz toda a triagem de qual apartamento ele vai ficar. E agora ele já fechou o contrato com um deles. Com um deles, né? E ele já me pediu, mãe, faz a inspeção para eu ver se está tudo funcionando, se está tudo conforme. Eu fiquei interessado. Cobrasse quanto? Eu tenho uma participação também. Você tem a participação especial. Você vai comigo lá fazer a inspeção. Sim, mas eu estou pensando no financeiro. Estagiário. Bota o chapéu. Eu tenho alguns papéis. Então, tenho alguns papéis. Eu não estou entendida de engenharia que eu chamo de chapéu. É capacete. Essa entende. Faz parte do EPI. Como é que chama? EPI, EPI. Faz parte do EPI. Esse é um dos serviços da engenharia diagnóstica. Fazer toda essa inspeção. Você compra um apartamento, tá? A construtora está te entregando um apartamento. Então, você vai receber com uma pessoa da construtora. É bom você levar uma pessoa sua com você. Que ela já vai com um olhar técnico em cima daqueles possíveis... E você vai ter muito serviço, porque quem é nômade vai fazer isso sempre. Eu vou tirar sempre da Renata. Vamos ao pitch. Vamos ao pitch da nossa educadora, né? Vamos lá, Sol. Onde achar Sol? Sol, muito bom ter você aqui, Sol. Vamos lá. Adoro. Quem quiser encontrar Sol Dantas. No Paradise, tô brincando. Eu pensei que era aquele... É uma piada. Como @soldantas_. Bem fácil. Esqueci o tempo todo de olhar pro AB, né? @soldantas_ no Instagram. Sim. Né? Inclusive, estou com turma aberta para quem quiser esse acompanhamento. Boa. Do meu método por 1 ano aí, porque é o prazo máximo
para o nível 4, né? Boa. Tem solução do nível 4 para baixo, do nível 4 para o nível 1. Mas, em média, né, todos os meus alunos até 1 ano, por pior que estivesse a situação dele financeira, ele já tem resultado. Então, eu faço questão de acompanhá-lo durante 1 ano. Todo o progresso aí. Que bom. Muito bom. Tá? Muito bom. Inclusive, nós acompanhamos, né, o trabalho até aqui do nosso estúdio e achei muito interessante. Eu acho que vale a pena quem realmente precisar e quem tiver interesse seguir a Saudantas Underline. Saudantas Underline. Não é despesa, é investimento. Uhum. Mas o endividado vai pagar para sair das dívidas? Vai, porque você está perdendo dinheiro todo mês. Muito mais do que o valor do meu curso. Você perde todo mês por não saber negociar, por fazer acordo e não conseguir honrar. Né? A falta do conhecimento, liberta. Né, Sol? Conhecimento liberta, gente. Ô, Sol, a Sol é uma mulher de fé? Sou. Gigantes. Sou, sim. Muito. É preciso ter fé para sair das dívidas? É preciso ter fé. Geralmente eu atraio as pessoas que já têm fé, só que elas estão esquecidas dessa fé. Perfeito. Pararam até de trabalhar essa fé nelas. Não acreditam mais nela. Colocam a dívida de um tamanho maior do que elas, do que o Deus que elas acreditam. Então, quando a gente está em meio a um problema, a gente supervaloriza ele em prol de coisas que têm muito mais valor, né? Eu resgato, inclusive, essa fé nas pessoas de volta. Quando você fala que você não tem solução, você está dizendo o quê? Essa frase é muito forte. Você está querendo dizer o quê? Você está perdido. Você desistiu de você? Não. Tudo tem solução, gente. Só não tem jeito depois que fecha o paletó de madeira. E vai lá resto, junto com a Rainha Elizabeth. Né? O resto tem jeito, verdade. Sem ter usufruído e vivido tudo que ela viveu durante anos, Ele resgatou a Rainha Elizabeth de ontem. É um episódio recente, né? Foi ontem, né? Foi ontem. Eu tô meio perdida, né? Nas datas. Mas lógico, então para ela, obviamente, e ela que viveu tão bem e tão intenso, com tanta longevidade, mas agora foi. Foi, então, Sol, vamos lá. Sol acredita no amor? Muito. Ela queria falar. Eu não vou falar do Silvio. Ela está me induzindo, porque ela diz que toda vez que me encontra eu falo do meu anjo. Papo de engenharia. Eu acredito no amor. Eu acreditava antes de encontrar o Silvio, imagina agora. Sempre acreditei no amor. Rapaz, eu tô tão curioso pra conhecer esse Silvio, não é possível. E o pior é que tem um negócio amarrado, tá parecendo um Lombardi, né? Onde está você, Silvio? Ele existe. Ele é real. Né? Eu quero saber disso, porque de repente se for um fake news. Você acredita no amor? Mais do que acredito. A prova é que eu estou aqui vivinho da Silva e feliz ao lado da host e o meu amor, Renata Gomes. Olha, gente, parece episódio de Dias dos Namorados. A gente vai fazer um episódio de Dias dos Namorados ano que vem com o Silvio. Eita! Os engenheiros, os construtores e empresários vão dizer assim, minha gente, o que vocês estão fazendo aí? Eu disse, não, aqui é papo de engenharia, mas tem esse momento aí de descontração. Verdade. Mas eu acredito. Ele faz parte desse papo de engenharia, gente, porque ele é muito curioso da engenharia e simpatizante, viu? Sempre fui. Eu digo a ele que ele é um no engenheiro mercado imobiliário, eu sempre fui simpático. Sem a graduação. Diploma, O Silvio também, eu chamo de engenheiro sem diploma. Eu só, ele tá perdendo dinheiro, viu? Fez a faculdade errada. Eu sou muito curioso, realmente, sou muito simpático, eu acho que é um negócio que não vai sair de moda nunca. Porque simplesmente, assim como a alimentação é uma necessidade básica elementar, em que todo ser humano precisa, né? Desde quando saiu das cavernas, que de lá para cá vai sempre precisar, e sempre dentro desse contexto da necessidade básica de ter onde morar e também de um conforto diferenciado. Tá aí as grandes construções, os grandes prédios e apartamentos de luxo, que vem para atender também um tipo de demanda, né? Você chegou num nível onde a sua necessidade básica foi atendida, agora você vai para outro nível, que é o luxo, que é quem quer um conforto maior e tal. E se pode, nada demais. Então, eu acho que é um mercado muito promissor. Verdade. Muito legal. Não, e eu não quero ficar entendido no assunto, mas quero ganhar minha fatia no mercado com a construção civil. Muito bem. Parte da minha carteira diversificada de investimentos, a construção civil está no meio. Não tenho dúvida. O que eu falo e o que eu penso, ultimamente mais ainda, não sai de moda. E não deixe de fazer a manutenção preventiva. Jamais. Muito bom. Jamais. Sol, a gente está chegando aqui ao final do nosso episódio. E eu queria deixar a oportunidade para você deixar uma mensagem aí para todos os nossos ouvintes desse papo de engenharia. Eu amo esse momento da mensagem, né? Tenho várias mensagens, mas a frase que mais impactou hoje aos meus alunos eu vou compartilhar aqui com vocês. Quando o dinheiro deixar de ser um problema na sua vida, vai te sobrar tempo
para se dedicar a tudo que é mais importante para você. Então, se organize, cuide dessa parte. Não delargue, nem delegue, nem delargue essa parte. Porque você precisa parar de ter o dinheiro como um problema, ter ele como seu aliado, para sobrar tempo para usufruir de tudo que é riqueza de verdade na sua vida, né? Com sua família, sua saúde, seus amores. Muito bom. E agora, Jaelson Gomes, deixa a oportunidade para você falar aqui para todos que estão nos ouvindo. Só agradecer a você que conduz esse papo de engenharia, agradecer a convidada, que hoje a gente goza de uma amizade, de um respeito, de uma consideração ao seu trabalho e à sua pessoa. Muito agradecido. E agradecer a vocês que nos seguem, que nos acompanham aqui no Papo de Engenharia. Muito bom e muito grato. Agradecer a todos vocês que estão aqui, a meu esposo, co-host, a Sol. Muito bom ter você aqui conosco, Sol. Obrigada. Muito obrigada por prestigiar aqui o nosso Papo de Engenharia podcast. Para mim é uma honra, E dizer a todos, e agradecer a todos que ficaram com a gente aqui até agora. E lembrar a vocês que toda segunda-feira, às 12h30, sai um episódio novo do Papo de Engenharia. E segue lá, vai no nosso canal, ativa o sininho, encaminha essas mensagens para as pessoas que você conhece, que com certeza pode ajudar alguém. E até a próxima. Muito bom. Grato. Tchau.